para falar sobre Sean Connery. Olha bem que nós temos aqui no nosso telão a honra de receber Tony Ramos. Tony, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente na Globo News. E eu queria que você falasse, Tony, sobre qual a influência, a importância do Sean Connery na geração de atores que viu ele atuando, como, por exemplo, Em Nome da Rosa, Os Intocáveis, o James Bond, obviamente, a gente não pode deixar de mencionar o James Bond, entre tantos outros filmes. Bom dia, Érico. Bom dia a todos que nos assistem. Eu, sem dúvida, sou dessa geração, e uma geração que cresceu vendo e acompanhando entrevistas de Sean Connery, mas principalmente vendo a preocupação que ele sempre teve com a sua trajetória na profissão. Há pouco vi um tape que ele foi homenageado no American Film Institute, quando eu até vi já essa homenagem, toda ela, emocionante, e quando ele diz, fico feliz com a longevidade, em receber ainda convites para trabalhos. Então isso, nós atores nos identificamos muito com essa frase dita assim de uma forma tão simples e tão generosa, mas a verdade. Você permitir poder não só escolher papéis, mas ao mesmo tempo ainda ser escolhido, ainda receber ofertas de trabalho, né? Eu acho, não só porque ele fez sucesso, mas também pelo que ele falava sobre a sua profissão, a importância de fazer bem, concentradamente, determinadamente. Eu me lembro do nosso finado e inesquecível e saudoso José Wilker, que foi trabalhar com ele em Medicine Man. Não me lembro o título em português, desculpe, não é pedantismo, não me lembro o nome em português, mas enfim, ele foi trabalhar e foi gravar numa floresta do México, não sei, e quando lá estava, o Zé comentou que generosidade, que homem simples, que homem tranquilo, entrou no trailer dele, se trocou, veio e disse, vamos lá, conversou com o Zé normalmente e tal. Então, nesse bate-papo íntimo, eu percebi da grandeza desse grande ator, né? Há um filme dele muito interessante, dirigido pelo John Huston, ele fez com Michael Caine, com Christopher Plummer, que eu acho também, que era o homem que queria ser rei, baseado na obra do Rudyard Kipling. Então, ele sempre fez para o público assim, olha, eu sou o James Bond para vocês, muito obrigado. Não, eu não fico triste com esse reconhecimento, não, sou muito grato. Porém, olha o que eu vou fazer para vocês. Entre um James Bond e outro, ele fez Marnie, Confissões de uma Ladra, que é um excelente filme também. Então, ele foi sempre dando uns toques, né, para o seu público do que ele também poderia fazer, independente do grande ator de ação que ele sempre foi. Só até te dando a cola aqui, o Medicine Man, o nome em português, para o Brasil foi O Curandeiro da Selva. É o nome do filme. Muito obrigado. Muito obrigado. O Zé Wilker fez uma participação, meu querido e saudoso Zé Wilker, e num dos bate-papos, dos tantos que nós tínhamos, ele me descreveu, entre outras coisas, esses momentos da simplicidade do Sean, e principalmente da concentração dele. Ele entrava, ensaiava, vamos rolar, ação, e estava pronto. Maravilhoso. Agora, é claro, a gente, ao longo das últimas horas, a gente tem falado isso, você também falou, Tony, sobre o fato dele dizer que ele tinha outras facetas, outros personagens que ele poderia interpretar muito bem, além do James Bond. Mas é claro que agora, perguntando para você qual o legado que o Sean Connery deixa, é óbvio que a gente não pode excluir o James Bond desse legado, né? Claro que não. Não, e nem ele faria isso. Na verdade, o ator, geralmente o ator inglês, o ator, no caso ele é escocês, né? Era escocês, mas enfim, os do Reino Unido sempre foram atores muito conscientes quando são estrelas ou se transformam em estrelas. Eu cito aqui Anthony Hopkins, anteriormente Laurence Olivier, né? Paul Scofield, que era um grande ator de teatro e depois fez muito cinema também, mas enfim, vou esquecer grandes nomes, e o cinema do Reino Unido sempre teve isso, eles sempre separaram esse estrelismo, né? Essa coisa do astro internacional, e com a sua vida normal. Claro que nem todos, mas o percentual dos que acreditaram
no sistema de astros, etc., é um percentual muito pequeno. E Sean era isso, ele era um homem que sabia viver, gostava de golfe, sabia tocar o barco entre um trabalho e outro. Como ele dizia, o meu ócio está ocupando aqui, eu estou pensando lá na frente o que eu vou fazer. E se já havia algum trabalho para ele, ele já estava se preparando. É um ator, gente, são atores referenciais na vida, né? Como foi Laurence Olivier, até hoje e será sempre Sean Connery, não há a menor dúvida. Quando você pensa em filme de ação, não pensa simplesmente nos malabarismos da ação, mas pensa também em fazer um filme de ação em que o cerebral atue mais que o físico. Sean Connery é o exemplo disso. E, Tony, além disso, ele também teve um lado político muito forte, muito atuante. Ele, por ser escocês, sempre se posicionou a favor da independência da Escócia. Ele que, ironicamente, foi um símbolo inglês, mas ele, como escocês, sempre se posicionou muito firmemente, tanto até que muita gente diz que foi isso que fez a rainha protelar por muito tempo, entregar a ele o título de Sir, o título de cavaleiro, justamente por ele ser um partidário da independência da Escócia, né? Ele sempre teve esse lado aflorado também, né? Pois é, mas sem ser panfletário. Era bonito justamente por esse aspecto, né? Ele não era panfletário, ele dizia sempre I'm a Scottish, né? O jeitão dele, I'm a Scottish. Ele franzia e dizia com muita clareza isso. Mas não era agressivo, ele defendia, claro, a agressividade, se fosse necessária, ele saberia usá-la, mas no sentido mais amplo dessa palavra, não. Ele era veemente na defesa da independência da Escócia e, com certeza, ele se foi, mas essa ideia dele está plantada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem democrata, e todo democrata, se é democrata, tem que entender todos os lados, né? E, Tony, uma coisa que eu perguntei para o Chechel, para o Dapiev, para a Sandra Kogut mais cedo, eu queria perguntar para você também. É óbvio que a gente automaticamente vai lembrar do James Bond quando fala do Sean Connery. Fora o James Bond, você apontaria algum outro papel? Que papel você apontaria do Sean Connery e por quê? Bom, eu citei há pouco O Homem que Queria Ser Rei, né, que é um lindo romance do Kipling, e transformou-se num filme do Huston muito ambicioso, mas um filme... O filme tem uns 40 e tantos anos, esse filme, eu acho que é de 74, 75, 76, por aí. E era um filme, quando eu fui ao cinema assisti-lo, e me lembro que vim em São Paulo, numa tarde, eu e minha companheira, e eu me lembro de virar para ela e dizer, meu Deus, olha o nosso James Bond, olha o que ele está fazendo aqui, né? Então, eu como ator, disse para a Lidiane isso, essas coisas a gente não esquece, passa o filme na hora, né? Porque já era uma forma dele mostrar ao público que, olha, eu não sou só o James Bond, hein? Atenção. E ele tinha muito humor britânico, humor, ou escocês, se vocês preferirem, mas era um humor muito específico, ele não precisava apelar para palavrões, nada contra o palavrão, ele também falava, mas há que se usar na hora certa. E ele não, ele tinha aquele humor muito peculiar, né? Então eu aponto O Homem que Queria Ser Rei como um filme muito interessante. Marley, Confissões de uma Ladra, também é muito interessante. Você vai encontrá-lo aqui, mais recente, O Nome da Rosa é outro filme interessante. Enfim, é difícil. Olha o tamanho da carreira desse homem, como ele já disse da própria voz, a longevidade na carreira é o que mais o deixava feliz. Ele fez com muito humor o pai do Harrison Ford oh meu Deus, no filme lá do Indiana Jones, né? Ele fez com muito humor, muito humor. Então, havia humor, havia dramaticidade, havia mistério e havia aquela voz, né? Uma voz com um timbre inconfundível. E, mais do que tudo, eu estou vendo uma imagem dele, erguendo aí mais um troféu de tantos que ele mereceu. Eu citei Marnie Eley. Está aí. Eu acho que sempre você vai lembrar desse homem na referência específica de um ator disciplinado, atento e que gostava de fazer aquilo que fazia. Você falou da voz dele, era muito peculiar, com aquele sotaque carregado escocês, Scottish accent. Era quase um carioca, ele tinha um sotaque inglês carioca. Conversei aqui, tive a honra de conversar com o Tony Ramos. Tony, muitíssimo obrigado pela entrevista, bom dia.